O que é o luto na psicanálise? Para Freud, o luto é um processo de desligamento libidinal. Traduzindo, é quando a energia emocional que estava investida em uma pessoa precisa voltar para você. Só que ela não volta de repente, só porque a pessoa foi embora. Ela volta rasgando, volta lenta, volta confusa. O luto é um movimento interno de desamarrar um laço que a gente não queria que fosse desamarrado. É como se a mente dissesse, eu sei que a pessoa se foi, mas o meu psiquismo ainda não entendeu, ainda não aceitou, ainda não conseguiu soltar. Por isso o luto dói tanto, porque a mente luta contra a realidade. Ela tenta negar, tenta resistir, tenta manter vivo o que já não está mais aqui. O luto é uma luta entre o que aconteceu e o que o coração ainda não consegue admitir. E aí podemos pensar nas condições do luto. Por que para alguns doem mais? Nem todo luto é igual. Porque nem todo vínculo, nem toda relação é igual. O luto depende de várias condições. Qual era o tipo de relação? Se era de amor, de cuidado, de dependência emocional, de conflito. Quanto mais ambivalência, mais complexo o luto. Também o luto vai depender. Houve despedida? Mortes súbitas deixam uma ferida emocional aberta e sangrando. Mortes anunciadas, como alguém que estava doente, deixam uma exaustão emocional. Outro fator que depende do luto, como foi a história entre vocês? Luto complicado nasce de histórias complicadas. Quem você perde quando você perde essa pessoa? Às vezes não é só a pessoa, é o papel que ela ocupava. É a proteção, o pertencimento, a vida que você tinha ao lado dela. Outra pergunta que surge durante o luto, você ficou devendo algo? As culpas imaginárias intensificam o luto, fazem o luto doer mais. Você está perdendo só a pessoa ou você está perdendo um pedaço da sua própria identidade? É outra pergunta que chega. Para muitas pessoas, quando alguém morre, morre também o papel que elas tinham naquela relação. De filha, de irmã, de esposa, de marido, de cuidador, de melhor amiga. O luto nunca é sobre quem vai. O luto é sobre quem fica e como fica. E por que a morte abala tanto a nossa mente? Abala tanto porque a morte traz a consciência brutal da finitude. E a mente humana, por natureza, não suporta o fim. Não convivemos bem com a ideia de que tudo acaba. A psicanálise explica que a nossa psique vive como se fosse eterna. Nós não acordamos e pensamos de manhã, nossa, um dia eu vou morrer. Nós vivemos dentro de uma ilusão protetora. A morte é sempre dos outros. E aí, quando alguém próximo morre, a ilusão desmorona. A realidade aparece nua e crua. E a mente entra em choque. Por isso o luto é tão complexo. Porque não é só sobre a perda da pessoa. É sobre a perda da ilusão de imortalidade. É sobre a perda da ilusão de que temos tempo para realizar os nossos projetos. É sobre perceber que nada é garantido, nada é definitivo, nada é nosso para sempre. E entrar em contato com isso dói. E quais são as fases do luto? Será que o luto tem fases? As fases do luto não são só uma linha reta, não são uma escada, não são uma receita universal. São movimentos psíquicos que vão e voltam. Você chega em um, volta para o outro e daí para frente. A primeira fase, ou uma das fases que pode aparecer novamente, é a negação. A gente entra em contato com a informação da morte e pensa, não é possível que isso está acontecendo. Eu ainda vou acordar e essa pessoa vai estar aqui. Você não consegue dizer da pessoa no passado. Você diz, ela gosta, ela veio, ela é assim. Você não diz, ela era. A negação é um anestésico da mente. É um jeito de sobreviver ao primeiro impacto, ao impacto inicial. A segunda fase do luto é a raiva. Raiva do mundo, raiva de Deus, raiva dos médicos, raiva da pessoa que se foi, raiva de si mesmo. A raiva é a tentativa de dar forma ao absurdo, de tentar explicar o absurdo daquela pessoa ter ido embora. Depois vem a fase da barganha, a terceira fase do luto. E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse chegado antes? E se o médico tivesse aplicado tal remédio? E se eu tivesse dito aquilo? A mente fica tentando negociar com o passado, para criar um movimento ilusório de controle. A quarta fase do luto é a tristeza profunda. Aqui a ausência entra de verdade. Aqui o corpo pesa, aqui o mundo perde a cor. É a fase mais silenciosa e muitas vezes a mais longa. E a última fase do luto é a aceitação. E aceitar não é esquecer, aceitar não é superar. Aceitar é aprender a conviver com a ausência sem se destruir. Aceitação é dizer, eu carrego esta dor, mas essa dor não me paralisa. E mesmo depois da aceitação, todas as fases podem voltar novamente, porque o luto é cíclico, ele não é linear. Ele não é uma história que se controla. O luto tem uma dor psíquica intensa, porque é uma dor sem objeto físico. É uma dor existencial. É uma dor que não tem remédio. Não tem ponto de origem no corpo, mas se espalha por toda a alma. É uma dor que mexe com o nosso sono, com o nosso apetite, com a nossa memória, com a concentração, no humor, na identidade, no corpo. A psicanálise diz que no luto, a energia psíquica fica temporariamente presa na perda. E a pessoa não tem força para a vida.
E por isso que o mundo parece que parou. E por isso que tudo perde o sentido. É por isso que a tristeza parece infinita num processo de luto. Mas ela não é. Ela chega a um fim. E ela vira saudade. Por fim, existe o luto não resolvido e o luto elaborado. Um luto não resolvido é aquele que vira congelamento psíquico. É quando a pessoa fica presa na dor. Não consegue falar da perda, não consegue lembrar, nem tocar nas memórias, não consegue seguir adiante. É um luto que vira sintoma. Vira ansiedade, depressão, insônia, somatização, culpa crônica. Já um luto bem elaborado é diferente. Elaborar um luto é dar nome à dor, permitir-se sentir, atravessar a saudade, falar sobre a realidade da morte e aceitá-la, e reconstruir a vida aos poucos, sem apagar o que houve. No luto elaborado, a memória não dói como antes. No luto elaborado, a memória encontra lugar, encontra forma, encontra paz. Doutor André, e como superar um luto? A palavra superar ela é bastante traiçoeira, porque ninguém supera uma perda. A gente integra a perda à nossa vida. O que se supera é o sofrimento paralisante. O que se supera é a sensação que você vai colapsar. O que se supera é o momento do caos. Mas a saudade fica. Ela muda de forma. Ela deixa de rasgar e passa a te acompanhar diariamente. E a psicanálise nos ensina que o luto só se transforma quando a gente consegue seguir alguns passos. Reconhecer a dor, permitir a tristeza, falar sobre o que houve, sobre o que você sente, honrar as memórias daquela pessoa que se foi, retomar pequenos pedaços da vida, possibilidades de lazer, de humor novamente, até porque a sua vida continua, e se permitir criar novos laços. O luto se transforma no momento em que o amor supera o trauma da perda. Esse amor que continua. A psicanálise moderna traz um conceito poderoso. O vínculo continua. A pessoa é que se foi, mas o amor não. O amor permanece dentro de você. O luto saudável não apaga o vínculo. Ele reposiciona o vínculo. A pessoa deixa de existir no mundo externo e passa a existir no mundo interno. É assim que a vida continua. A gente não abandona quem partiu, mas carrega o que essa pessoa representou. O luto é isso, é a transformação do vínculo. É permitir que o outro vá embora fisicamente, mas que o amor permaneça dentro de nós. Enfim, luto não é fraqueza, luto é humanidade. Luto é prova de amor. Só se sente luto porque um dia amou-se de forma muito intensa. Luto é o testemunho silencioso de que alguém fez diferença na nossa vida. E a psicanálise não quer apagar essa dor. A psicanálise quer ajudar a dar forma à dor. Quer ajudar você a atravessar, não a evitar. Porque o luto só se resolve quando você aceita que a vida continua e que o amor continua. E a pessoa que você perdeu continua também dentro de você, em forma de memória, vínculo e transformação. A dor diminui, a saudade fica. E pouco a pouco você aprende a viver de novo.